Você tem a sensação de que as suas orações não são atendidas? De que tudo aquilo que você deseja não chega até as suas mãos? É sobre isso que eu vou falar no vídeo que começa agora. Olá, eu sou o Pedro Bariz e este é o meu canal. Aqui nós falamos sobre espiritualidade, autoajuda, desenvolvimento pessoal e a lei da atração. Você tem a impressão de que as suas orações não são atendidas. Você até se considera uma pessoa religiosa, você tem as suas práticas religiosas, você ora, você faz as suas preces, de repente frequenta algum culto, alguma celebração, alguma cerimônia, e mesmo assim você tem a impressão de que as coisas não estão acontecendo. É como se Deus ou a entidade que você acredita não estivesse ouvindo a sua voz. Você chega a pensar até que está fazendo de forma errada as suas orações, as suas preces. E na verdade eu gostaria de dizer para você que certamente você está fazendo errado. Porque às vezes nós temos a impressão de que as orações devem ser algo espontâneo e que ninguém precisa nos ensinar a orar. Mas eu queria dizer para você que a forma com que você ora, alguém te ensinou. Ou você foi moldado a orar dessa forma pela sua família, pela sua religião, por algum líder espiritual, um padre, um pastor, alguém que te acompanhou desde os seus primeiros passos na fé. A forma com que nós oramos é porque alguém nos ensinou a orar dessa maneira. Nós até tentamos inovar de alguma maneira ou modificar a forma de orar, mas basicamente nós estamos estruturados de uma mesma forma. Alguém colocou em nós o conceito de oração, como devemos fazer, os gestos que devemos fazer, as roupas que devemos usar. Quer um exemplo clássico disso? Você muito provavelmente nunca fez uma oração sem camisa ou com um short curto, por exemplo, porque alguém lhe disse que é desrespeitoso. Até mesmo quando você vai fazer uma oração antes de dormir, você às vezes já ouviu falar que não é bom deitar e fazer a oração, porque é falta de respeito, que você então deve ficar no mínimo sentado na cama antes de fazer a sua oração. Todos esses conceitos são padrões de uma sociedade extremamente moldada, seja pela religião, seja pela família, pelos costumes. Então a forma com que você ora, alguém colocou em você esse conceito, esse método, essa forma. E muito provavelmente esse método, dessa forma, não tem trazido o resultado que você precisa. Eu não estou falando de crenças, eu não estou falando da sua religiosidade. Não me importa qual é a sua opção religiosa. Mas a forma com que você manifesta a sua fé, a forma com que você realiza as suas orações, aí sim é preciso rever. É preciso mudar alguns conceitos, alguns bloqueios e algumas limitações que foram colocadas no seu dia a dia, desde a sua infância e que você reproduz até hoje, criando essas barreiras, engessando a forma com que você deve se relacionar com o sagrado. Eu vou começar dizendo para você que oração, sim, deve ser feita de forma natural, mas ela precisa seguir alguns conceitos básicos, como por exemplo, oração sem harmonização não surte nenhum efeito. Se você não se harmoniza com a entidade, se você não se harmoniza com aquilo que você está manifestando, a sua crença, se você não tem familiaridade com a entidade que você está manifestando a sua oração, não vai surtir efeito. Você pode até dizer, olha, eu vou rezar para Deus, mas Deus é um conceito muito amplo, que a mente humana, inclusive, não consegue resumir. Então, quando nós falamos que nós estamos orando, porque Deus vai ouvir as nossas preces, precisamos entender que Deus é uma faixa vibracional extremamente poderosa e elevada. E que nós, na nossa pequenez, na nossa limitação, se nós não conseguirmos alcançar essa faixa vibracional, nós não vamos acessar a esse plano onde se encontra Deus. As pessoas às vezes acreditam que Deus vem ao nosso encontro. Ok, é bonito esse conceito teológico, mas muito mais do que isso é preciso entender de forma racional como se dá essa vinda até nós.
tudo é energia. Nós estamos o tempo todo num processo vibracional. Se as nossas vibrações não são compatíveis com aquilo que estamos buscando, seja Deus, seja um santo, seja um orixá, seja lá o que for, se nós não estamos nesta mesma vibração, nós não vamos alcançar essa força. Então, toda vez que nós formos orar, primeiro nós precisamos nos harmonizarmos. Não adianta você fazer uma oração gritando, não adianta você fazer uma oração em desespero, aflito, chorando. Isso não vai te trazer o resultado. É preciso se harmonizar, acalmar os seus pensamentos, tranquilizar o seu coração, esvaziar a sua mente de pensamentos ruins, de modo muito particular, mas também toda forma de pensamento que possa atrapalhar a sua concentração. Quando nós estamos serenos, calmos, tranquilos, nós vamos entrando naquele nível de vibração que vai acalmando, que vai serenando, que vai nos pacificando. Quando nós estivermos numa condição vibracional, quando nós estivermos tranquilos, quando nós estivermos serenos, aí sim nós vamos iniciar as nossas preces e as nossas orações. A forma que nós temos para alcançar o sagrado, a forma que nós temos para alcançar o divino é, sem dúvida nenhuma, nos harmonizando. Sem harmonização não é possível chegar até o sagrado. Lembre-se sempre disso. Toda oração precisa ser precedida de harmonização. Eu diria até que a harmonização já é uma forma de oração. É o primeiro estágio de uma oração bem feita. Volto a dizer, independente da fé que você professa, independente do que você acredita, todas as orações precisam primeiro serem realizadas de forma harmônica. Eu preciso estar harmônico, eu preciso estar em sintonia, eu preciso estar vibrando positivamente, harmonicamente. O universo não responde à dissonância. Se você estiver em dessintonia, se você estiver em desequilíbrio, se você estiver numa condição vibracional diferente daquilo que você está desejando, pedindo, não vai acontecer. Então a nossa vibração, ela precisa primeiro entrar num nível de harmonização. Eu harmonizo as minhas vibrações, os meus pensamentos, eu elevo a minha condição, eu elevo o meu padrão vibracional. Aí sim eu começo a fazer as minhas orações. Se você pegar, por exemplo, um ritual da missa católica, tem todo um processo de harmonização. Os cânticos, as respostas, até mesmo o próprio movimento dos fiéis, levanta, ajoelha, senta, ouve, agora fala, tudo isso vai criando uma harmonização. Quando a pessoa às vezes vai na missa, ela pode estar até nervosa, turbulenta e tal, ela sai da missa com outro conceito, ela sai mais calma, mais serena. O mesmo acontece num culto protestante, né? Tem as músicas, os louvores e toda aquela movimentação que vai gerando uma harmonização. Ou você acha que as músicas que são tocadas nos cultos, nas celebrações, são apenas para entreter aqueles que lá estão? Elas cumprem. Até mesmo o toque dos instrumentos cumprem uma função específica. A melodia, o timbre da voz, tudo isso cumpre uma função que é harmonizar aqueles que ali se encontram. Tanto é que muitas religiões levam os seus fiéis em um estágio de êxtase muito grande durante as suas celebrações. As pessoas choram, as pessoas gritam, as pessoas sorriem, as pessoas batem palmas, as pessoas se alegram, porque elas sentem aquela harmonização que é proposto naquele ritual religioso. Se você na sua casa não tiver esse mesmo conceito de harmonização, você não vai ter uma resposta para aquilo que você está pedindo, aquilo que você está desejando. O começo de tudo é a harmonização, é manter-se em sintonia com o sagrado, de forma a, primeiro, manter-se organizado internamente, com os pensamentos, com tudo aquilo que compreende o seu ser. Se você não estiver em harmonia,
nada vai dar certo. Você pode fazer uma novena, uma trezena, você pode fazer terço, você pode fazer uma campanha, pode fazer o que for. Se você não estiver em harmonia, você não vai alcançar o que você deseja. Se esse vídeo faz sentido para você, se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe este vídeo para que mais pessoas também possam fazer sentido. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo vídeo.